Pessoal, a gente vai fazer a nossa última aula prática, que é dos modelos Logit e Probit, né? Modelos Logit e Probit. Vou ajustar aqui no meu RStudio, tá? Esse site aqui do stats.idre da UCLA, Universidade da Califórnia, LA, ele tem bastante passos, né? Explicação de como é que você roda o Logit em vários softwares, tá? Inclusive no R, no Stata, então tem muita coisa que você pode seguir por eles lá também, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, já está aqui no diretório FACAP, muito bem, limpar o ambiente global não tem nada, dígitos igual a 4, para não ficar parecendo notação científica se quiser, pode fazendo isso. A gente vai utilizar uma base de dados do Woodbridge, que é aquele exercício que a gente até na aula teórica a gente viu no final. Então a gente precisa dele, o ggplot, para fazer as manipulações eu vou precisar do margins do multiverse, ou do dplyr do multiverse, e eu preciso também do margins para a hora que eu for fazer os efeitos marginais, tá? Então o dado que eu vou trabalhar do Wood é esse aí, MROZ são essas as informações, tá? Eu puxo, né? Aqui tem escrito não precisa de internet, mas não precisa de internet. Vou até tirar esse negócio aqui antes de mandar para vocês. Tá? A gente não precisou de internet. E os pacotes aqui o Woodbridge e o MROZ. O MROZ é o pacote MROZ que é o autor, né, do trabalho aí, esse trabalho aí de um modelo empírico da sensibilidade, né, a sensibilidade de um modelo empírico de uma mulher casada, né, Empirical Model of Married Women's horas de trabalho de mulheres casadas, né, para o efeito, a sensibilidade desses modelos para economia e, e, e as hipóteses estatísticas, né? Um texto que ele publicou na Econométrica. A sensibilidade de um modelo empírico de horas de trabalho de mulheres casadas, né? Em relação à economia e às hipóteses estatísticas. Bom, é isso aí. E aí a gente vai ter o data frame com essas 753 observações dessas variáveis, tá? Então, INLF é se está na força de trabalho, né, 75 horas trabalhadas, se tem filhos menores de 6 anos, se tem filhos entre 6 e 18 anos, a idade da mulher em anos de escolaridade, aí deve ser o salário, né, em horas, os ganhos de salário por hora, né, e assim vai. Certo? Então tem várias variáveis, a gente não vai utilizar todas essas variáveis aqui não. Tá? Muito bem, isso aí está dentro do livro do Windows. Os comandos aqui estão apagados, mas é que se você quiser salvar como um arquivo .rdata do R, então você tem só dar o comando aqui, o save, né? Aí coloca o nome do arquivo, mros, e aí dá um nome para o arquivo, file dados_mros.rdata, pronto, você salvou. E aqui o load é depois para carregar essas informações, tá? Aqui a gente observa as estruturas de dados, todos eles são integer, e aí tem uns que são binários, né? Outros que não são.
E assim vai. Então é isso. Aqui estão as informações do que significa cada uma das variáveis. Tá? A gente pode fazer as estatísticas descritivas de todas elas. A gente não vai utilizar todas elas, né? Aí tem mínimo, média, mediana, primeiro, terceiro, quartil, valor máximo. O S-Apply ele ajuda a gente a ter o erro padrão, né? De todas essas variáveis. Tem um erro padrão aí delas. E aqui para a gente checar se tem viés, né? Por exemplo, tem viés de INLF, que é se está na força de trabalho. Então você tem 325 variáveis, observações que disseram que não estava na força de trabalho e 428 que disseram que estava na força de trabalho. Então está relativamente dividido, né? Não pode, fica viesado se tiver muito zero ou muito né? E pouco, né, do outro. Então tem que ter mais ou menos balanceado, não precisa ser 50%, mas mais ou menos balanceado. E aí a mesma coisa para kids, né? Aqui está um pouco desbalanceado, tem muito mais filhos, observações que tem nenhum filho, né? Menos de 6 anos, certo? E aqui são filhos com mais de 6 anos, né? Entre 6 e 18, já está ali até 3 filhos, de 0 a 3 já está mais dividido. Né? Ok? Bom, então a regressão que a gente vai fazer, a variável dependente, ela é binária. Ela pode assumir o valor 1 se estiver na força de trabalho, se a mulher estiver na força de trabalho, ou 0 caso contrário. Tá? Então, como a variável tem essa característica, ela ser binária, o modelo que a gente vai estimar, não é interessante você utilizar mínimos quadrados ordinários, porque senão você estaria estimando um modelo de probabilidade linear. Então aqui nesse primeiro caso foi escolhido o modelo Logit. E para explicar a probabilidade da mulher estar na força de trabalho em 1975, foi escolhida algumas variáveis. Essa primeira, NWIF ENC, aquilo ali é a renda da família menos os salários multiplicados pela quantidade de horas que trabalhou, tudo isso daí divide por 1000. Tá? A educação em anos de escolaridade, a experiência, a idade e quantidade de filhos que tem, certo? Muito bem. E aí se faz a estimação normal, né? A diferença aqui é que tem que colocar, de vez de CLM é GLM, né? E aqui no final, depois do data igual a dado, você tem que colocar o family igual a binomial e o link logit. Tá? Isso daí é que é o segredo do comando. Tá? E aí depois utilizar o summary para visualizar as interpretações. Tá? Então aí deu quase tudo estatisticamente significativo, né? Menos as crianças com mais de 6 e menos de 18 anos, que não deu estatisticamente significativo, mas os outros todos deram estatisticamente significativo, né? A questão da educação, ela afeta a probabilidade, né? Pelo sinal aí a gente já sabe que afeta a probabilidade positivamente, né? Da pessoa, aumenta a probabilidade da pessoa estar no mercado de trabalho, né? A mulher, experiência também, né? Só que experiência tem uma função, uma quadrática, né? Muitos anos de experiência isso começa a diminuir. A idade também, aí a gente colocou uma relação linear, talvez até fosse mais interessante colocar quadrático, né? Mas ele deu aí negativo, né? Ter crianças menores também diminui a probabilidade de estar trabalhando, e a outra não foi estatisticamente significativa.
Deixa eu pegar aqui no livro só para dar uma olhada nessa parte aí, para não tirar uma dúvida. Aqui. Como é que ele entende essa informação? O modelo que ele estima é exatamente igual ao que a gente está estimando aqui. Esse aqui é um turbite. Eu preciso antes do logite. Muito bem. Vamos falar muito sobre essa primeira variável. Variável interessante, né? Porque é a renda da família menos o salário, né? Vezes a quantidade de horas que ela trabalhou dividido por 1000. Né? Como é que vai interpretar essa história? É um pouco estranho, né? Bom, mas esses daí são os parâmetros que foram estimados, né? E a gente não interpreta esses betas que foram estimados, tá? Só lembrando que a gente não interpreta esses betas que foram estimados, porque, como a gente viu na aula teórica, né? Existe uma dificuldade. Né? O que a gente está estimando aí o que é interessante a gente pegar depois e fazer o exponencial desses valores e interpretar como as razões de chance. E quando a gente faz o PR2 Logit, aí ele calcula aí diversos valores de pseudo R2, né, o R2 de McFadden e tal. E aí algumas formas de você analisar se o modelo está bem. Veja que esses são diferentes, eles sempre dão muito baixos. Né? Não é igual o R2 do modelo de regressão por números quadrados ordinários, aqueles outros modelos. Né? Então, esse comando aí, PR2, vai lhe dar as informações aí sobre. A gente não utiliza muito. Né? Aqui sim, que são as razões de chance. Então, esses aqui a gente já utiliza para fazer as interpretações. Né? Certo? Então, aqui, por exemplo, como é que a gente interpretaria? Aqui o limiar vai ser se o valor é acima de 1 ou se é abaixo de 1. Né? Então, aqui vamos ver, por exemplo, o efeito da educação. Então, a educação, o valor é 1,2475. Então, a interpretação seria 24,75. Então, um ano a mais de escolaridade, um ano a mais de educação, a chance da mulher estar no mercado de trabalho, ele vai aumentar 1,2475 menos 1 vezes 100, que vai dar o quê? 24,75%. Né?
Então, é isso daí que acontece. Em relação à idade, um ano a mais de idade, então isso faz com que a chance da mulher estar no mercado de trabalho, né, estar no mercado de trabalho contra não estar no mercado de trabalho aumenta por um fator de 9,57, um ano a mais de idade, ou menos 8,43%, certo? Então, essas aqui vão ser as formas de fazer as apresentações. Né? Então, por exemplo, crianças menores de 6 anos, então elas têm uma chance muito menor, né, de as mulheres de estarem no mercado de trabalho, né, tá ali pelo valor 0,23, que é muito menor do que 1. Bom, aí a gente vai ver aquela questão das previsões corretas. Né? Eu acho que é mais interessante para ver essa parte de ajustamento do logit. Né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma parte dos dados, a gente tem 753 observações, pegou mais ou menos ali a metade, né? Pegando metade para baixo, a gente pegou e está chamando ele ali de teste. Tá? E aí a gente pede para fazer os resultados das estimações, né? Fazer um predict, que é uma previsão, aí coloca lá logit, né? Que foi o modelo que nós estimamos, o logit. Eu vou considerar aqui as variáveis 3, 4, 5, 6, 19 e 20, porque as variáveis 3, 4, 5, 6, 19 e 20, só para mostrar para vocês, essas são as variáveis que eu trabalhei no modelo, né? Não é a minha base de dados inteira. Então, new data, essas são kids, ó, age, educação, né? E experiência, certo? Então, essa daqui é aquela primeira variável. Então, a gente vai ter aí uma informação absolutamente considerando só a nossa base de dados. Né? Então, vamos fazer aqui um filtro. E aí, aquela regrinha, né? Que coloca aqui, é aquela regrinha que se for acima de meio, a gente vai considerar como sucesso que ele previu corretamente. E se o que ele previu for abaixo de meio, a gente vai considerar como fracasso. Tá? Então, a forma de fazer isso daí, eu reconheço que outros softwares têm um comandozinho mais simples que faz isso daí. Esse daí eu tirei desse RBloggers, né? Como estimar modelos de regressões logísticas. Tá? Então, ele coloca esses 3 informações e aí ele sai ali, ó, que a gente previu, o nosso modelo está prevendo 67% aproximadamente do número de casos ele acertou. O que é, vamos imaginar assim, regular, não está muito bom. Tá? E aí a gente vai ver as probabilidades. Né? Então vamos imaginar aqui, ó, eu estou aqui para... A gente está chamando a variável crianças, né? Menos de 6 anos e mais de 6 anos, a gente está dizendo para o software que elas são variáveis categóricas, tá? Porque elas realmente são variáveis binárias, né? E aí ele já fica sabendo que ele precisa ter essa informação para poder fazer a estimação correta, aquilo que a gente vai fazer. Então eu estou reestimando aqui o logit, tá? Estimando o logit. Aí eu estou aqui chamando de dados novos 1, né? Aí eu estou pegando aqui o data frame e aí eu vou fazer as estimações considerando a média dessa variável relacionada aqui à renda da família, menos a renda da mulher e tal.
A educação a gente também vai estar considerando no ponto médio. A experiência também a gente está considerando no ponto médio. A idade a gente também está considerando no ponto médio. E aí a gente está considerando aqui crianças com menos de até 6 anos. A gente está considerando 0, 1, 2 e 3, tá? E a gente está considerando o caso da família que não tem crianças com mais de 6 anos, tá? Muito bem. E aí, depois que se faz isso, então você tem que fazer o predict, né? Com esses dados novos. E aí, pede para visualizar. Ele vai te dar essas informações. Né? Então, ali a gente está considerando a renda média, 20,13, os anos de escolaridade média, né? Por isso que é todo mundo igual. Experiência, tudo médio, né? E aí ele vai ver qual que é. E são famílias que não têm crianças acima de 6 anos, por isso que o Kids já é 6, é 000. Aí ele vai ver a probabilidade das crianças serem da família que não tem nenhuma criança menor do que 6, tem 1, 2 e 3. E aí vai ver na probabilidade, ele já vai calcular a probabilidade delas estarem no mercado de trabalho, né? Vê só se eu não digitei isso daqui. Dígitos igual a 4. Ver se mesmo assim ele ainda continua me mostrando notação científica. Acho que a gente está aqui, né? Dos novas 1. Continua me mostrando notação científica, certo? Então a gente precisa. Interessante é que ele não desce para ficar mais claro o que é o 7.0 7.06 é a menos 1 é 0,7064, certo? Se você multiplicar por 100, ele vai dizer que você tem ali 70% de probabilidade de estar no mercado de trabalho, a mulher está no mercado de trabalho. Se ela tiver essa informação em relação à renda, 12 anos de escolaridade, 10 de experiência, cerca de 42 anos, ela não tiver filhos pequenos, né? E nem maiores, né? Na verdade, ela não tem filhos assim. Ela tem 70%. E essa probabilidade vai diminuindo conforme ela vai tendo anos pequenos, né? Às vezes, as mulheres com as mesmas características, esse daqui não foi, né? Aqui com a mulher com dois filhos, a probabilidade já passa de 70 para 11,53% a menos. Né? E se for essa outra probabilidade, deixa eu ver se seria pelo menos 1,2, esse daqui, se eu multiplicar por 100, ele me dá quantos percentuais isso daqui? Ainda não deu. Isso daqui a gente pode fazer, por exemplo, aqui está complicado, mostrar como essa probabilidade é pequenininha, né? Às vezes ali a gente tem 7 casas decimais à esquerda, tem que andar 7 casas decimais à esquerda, probabilidade muito pequenininha, quase zero de se trabalhar, da mulher estar no mercado de trabalho com essas características. Né? Deixa eu só colocar aqui essa probabilidade que está em notação científica igual vou colocar aqui, olha aqui quanto que é o valor 0,000000. Mesmo que você multiplique por 100, isso daqui vai dar um valor muito pequenininho em termos percentuais, vai dar aí né, muito pequenininho. Né?
0,00002%. Uma ideia de como é pequenininho. 0,00003%. Não é uma probabilidade quase nula de se estar no mercado de trabalho. A mulher está no mercado de trabalho quando ela tem essas características, mas ela tem 3 filhos pequenos. Depois a gente mudou essas informações, a gente continuou considerando a mesma renda, né, a média, o mesmo nível de educação 12, a mesma escolaridade de experiência 10. Agora mulheres que têm 30 anos. E todas elas têm um filho menor de 1 ano. Tá? Se ela tiver um filho menor de 1 ano e não tiver nenhum filho maior do que 6 anos, ela ainda tem 63% de probabilidade de estar no mercado de trabalho. Tá? Se ela tiver um filho menor e um filho maior, a probabilidade cai um pouquinho para 59,37%. Mas se ela tiver um filho menor de 6 e 2 maiores do que 6, a probabilidade já sobe para 67,44%. Tá? Então, se ela tiver um filho pequeno, menos de 6 anos, mas ela tiver 3 filhos maiores de 6 anos, então a probabilidade já passa para 67,15%. Então você vê que a gente vai fazendo os ajustes, né? E aí vai mudando as probabilidades. Tá? Aqui é usando margens para calcular os efeitos marginais. Então aqui ele me deu o AMI, é justamente o Marginal Effect Average, o efeito marginal médio, né? S é o erro padrão, o valor de Z, a probabilidade, porque nem tudo aí deu estatisticamente significativo, né? As crianças ali, ó, maior do que 6, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças. Então tiveram coisas que não foram estatisticamente significativas, né? E a mesma coisa é ter 1, 2 ou 3 filhos menores do que 6 anos. O KIDS LT63, né? Que é, na verdade, você ter 3 filhos com menos de 6 anos, então a probabilidade ali não deu estatisticamente significativo, porque ela dá 0,2256. Tá? Então isso daí é o efeito marginal, é a variação da probabilidade. Tá? Então, 1 ano a mais de educação aumenta a probabilidade dela estar no mercado de trabalho em 3,79, né? Ele aumenta em 0,0379 pontos percentuais, que é a forma que está aí. Ou ele vai aumentar em 0, a experiência 1 ano a mais aumenta em 0,0257 pontos percentuais. Tá? Ou 2,57% ou 3,79%. Também existe essa possibilidade de interpretar dessa forma. Tá? Multiplica por 100 também com essa aproximação. Tá? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer para um probit. Né? Então, o probit, a diferença é só porque a gente tem o family binomial, o link vai ser igual a probit. Tá? Aí a gente faz um summary e vê os parâmetros aí do probit. Certo? E aí a mesma coisa para calcular os efeitos marginais. Calculou. E aí faz um summary. Ele também vai te dar os efeitos marginais. Né? São em termos de efeitos marginais, eles são muito parecidos, né? as respostas, certo? Então, a diferença é que os erros estão seguindo a distribuição normal, que é o probit, e o outro que está seguindo a distribuição logística. Tá? Esse daqui a gente nem interpreta os efeitos os coeficientes do probit. Agora, se quiser interpretar os coeficientes do logit, é possível de fazer as interpretações. Tá? E aí, para calcular esses aqui são os efeitos marginais, ou seja, a variação da probabilidade,
Mas para calcular as probabilidades em si, são os mesmos comandos do logit, não tem problema algum. Ok, pessoal? Então era isso. Um abraço aí para vocês. Valeu!